Olá pessoal, estamos no ar com o programa Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, você já sabe, canal 15 da NET Santa Maria, youtube.com/UFN TV é o local para você também acompanhar a nossa programação, não só o Universo Acadêmico, mas todos os outros programas da UFN TV, a emissora de televisão da Universidade Franciscana. Hoje no Universo Acadêmico, primeiro programa do mês de junho de 2021, nós vamos trazer informações do vestibular de inverno 2021 da Universidade Franciscana. Está acabando o prazo, hein? Se você quer participar do processo seletivo, entra lá em ufn.edu.br e faz a sua inscrição. Nós vamos mostrar também no Universo Acadêmico de hoje uma nova exposição do curso de Design de Moda que valoriza e incentiva o cuidado ao meio ambiente. E já que nós vamos falar de meio ambiente, nós vamos falar da Semana Mundial do Meio Ambiente. E este, por sinal, é o nosso primeiro assunto aqui do programa Universo Acadêmico, na UFN TV, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser celebrado no próximo dia 5 de junho, e claro que tem por objetivo conscientizar sobre a importância de preservar os recursos naturais. Na verdade, a gente já está na Semana Mundial de Meio Ambiente, que começa no dia 1º de junho, vai até o próximo dia 7. Agora no programa, então, a gente vai bater um papo sobre os principais cuidados que nós devemos ter com o meio ambiente, como a nanotecnologia vem ajudando o pessoal a reciclar, a reinventar maneiras, né, de reaproveitar, por exemplo, a água. E para a gente falar sobre esses assuntos, nós vamos bater um papo com dois convidados que vão aparecer aqui, ó, na tela do Universo Acadêmico aqui, estão estreando no programa, pelo menos comigo é a primeira vez que eles aparecem aqui na tela. Professor Diego de Souza é mestre em nanociências pela Universidade Franciscana, mas é farmacêutico, é também doutor em bioquímica, pós-doutor em tecnologia e gestão ambiental e professor da UFN Digital. Seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Ao lado dele está aparecendo na tela o professor William Leonardo da Silva, que é do curso de Engenharia Química aqui da Universidade Franciscana, mas é também professor dos cursos de engenharia, né? E também do programa de pós-graduação em nanociências da Universidade Franciscana. A ele eu também desejo as boas-vindas. Quero saber de vocês dois, hein, professores? 1972, desde lá a ONU instituiu, né, o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente, e vocês dois trabalham muito isso. Como é que a nanotecnologia vem de certa forma, ajudando as pessoas a minimizar os impactos do meio ambiente? E a nanotecnologia é algo que a UFN revela, né, que tenta levar a comunidade de uma forma muito intensa. Como é que ela vem atuando de forma intensa, assim, junto ao meio ambiente? Começo perguntando isso para o professor William Leonardo da Silva. Exatamente. A nanotecnologia, então, hoje é uma área onde, focada nos materiais de estrutura nanométrica, potencializa, então, a aplicação desses materiais para o meio ambiente, principalmente onde eu venho trabalhando diretamente, na área de remoção de efluentes, onde esses materiais, na escala nanométrica, eles vão ter uma compatibilidade, bem como uma área maior, de modo a remover determinados efluentes e tornar, então, aquele efluente que antes era descartado incorretamente ou inadequadamente para consumo, até o consumo humano, reaproveitamento dele para algum fim industrial ou, enfim, até agregando valor, então, a esse efluente que antes era descartado inadequadamente. Então, a nano vem como uma ferramenta primordial com esses materiais nanoestruturados para remoção desses poluentes orgânicos presentes no meio ambiente. Sim. Professor Diego, a Semana do Meio Ambiente em 2021, ela está debatendo a importância da tecnologia e da ciência na preservação dos recursos naturais. E aí a gente tem esse paradigma, assim, tecnologia e ciência com o meio ambiente e tudo mais. A nanociência, professor Diego, ela exatamente traz isso para a gente? Ou seja, ela é uma maneira de mostrar o quanto a tecnologia pode beneficiar o meio ambiente? Eu acho, Rogério, que assim, é exatamente isso que a nanociência traz. Como o William havia pontuado muito bem, ela aumenta, né, o valor agregado de algo que muitas vezes nós olhávamos e dizíamos, olha, isso não tem mais, chegou ao fim, ou não damos mais bola, ou é aquela matéria que nós olhávamos e pensávamos, olha, para que é isso aqui? Isso aqui é só lixo. A nanotecnologia faz isso. Ela traz um novo molde, uma nova característica para o material. Então, é exatamente isso que nós trabalhamos dentro da própria instituição, né? Que é aumentar o valor agregado
de algo que nós não dávamos tanta bola, né? Então, eu acho que essa é a principal questão hoje, pensando na questão sustentabilidade, tecnologia e nanotecnologia. Pergunta que eu faço para vocês dois agora, quero que um responda logo em seguida do outro. Primeiro o professor William, evidentemente. Nós estamos no século XXI dando uma nova denominação, um novo destino para aquilo que lá no século XX nós chamávamos de lixo? Exatamente. Hoje já é notória essa grande preocupação com a questão ambiental de preservação, que até a ONU, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, em 2015, lançou os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde, através desses 17 objetivos, foram estabelecidos metas, e muitas dessas metas estão correlacionadas com a preservação do meio ambiente, bem como com a pobreza, paz e outros pontos. Então, aquele lixo antes que era descartado incorretamente, hoje já tem metas e planos e ações concretas para reutilizar eles, para tratar o próprio efluente ou até o próprio lixo. Então, a gente tem um ciclo se formando. Então, um lixo que antes era descartado incorretamente vai sofrer um processo específico e ser reutilizado para tratar um outro efluente, um outro lixo, digamos, resíduos sólidos, e deixando de se tornar um passivo ambiental. Sim. Professor Diego, baseado nisso que o professor William acabou de falar e na pergunta que eu fiz, pode ser que para as próximas décadas a expressão lixo, no que se refere a meio ambiente, ela ganhe um outro sinônimo, um outro significado? Eu acho que sim, Rogério. Eu acho que uma das questões, na verdade, para a pesquisa, ela já ganhou um novo significado. O que acontece é que, para chegar, às vezes, para a população, isso acaba demorando um pouco mais, né? Mas a gente já vê, por exemplo, coleta seletiva, e a coleta seletiva é um dos exemplos, né, que a gente vai perceber que vai ser algo fundamental, e isso vai ser parte da evolução do ser humano, né? Então, essa questão, quando a gente pensa no tratamento de resíduos ou no tratamento do que nós consideramos lixo, né, vai se tornar cada vez maior, né? Não vai ser algo mais tão só consciente de uma empresa que nós vimos às vezes, olha, a empresa tem que trabalhar o efluente. Não, isso vai ser pessoal, isso vai ser material em casa, todo mundo vai ter que fazer. Perfeito. Bom, a gente tem alguns exemplos aqui para falar para quem está acompanhando o universo acadêmico sobre essa relação de tecnologia e ciência com o meio ambiente. Prevenção de poluição, tratamento ou remediação de poluição e detecção e monitoramento também da poluição. E aí o professor Diego e o professor William, eles têm dois exemplos, porque eles trabalham com isso aqui na Universidade Franciscana, sobre coisas que, por exemplo, nós no dia a dia nos deparamos e muitas vezes nem percebemos. E ali tem um exemplo disso que eles acabaram de falar agora, de uma nova redefinição para aquilo que é lixo. Vou começar perguntando para o professor Diego. Professor Diego, o senhor trabalha com algas aqui na Universidade Franciscana, faz uma pesquisa, né? Eu tenho certeza absoluta que quando as pessoas olharem as imagens que nós vamos rodar daqui a pouco, elas vão identificar que aquela coloração esverdeada na água, uma água que muitas vezes fica parada e que muitos de nós chamam de limo. O senhor trabalha com isso e para que isso serve, professor? Explica para a gente, por favor. Perfeito. Hoje, né, quando a gente se deparava muitas vezes, né, com aquela questão, olhava para o mar, olhava para aquele rio, olhava para a piscina e via aquele verde, né, se formando em cima, a gente sempre pensava, nossa, a água está suja, a água está contaminada, né? E o que acontecia? Eram micro-organismos que estavam fazendo a biorremediação. Eles estavam preparando, eles estavam se alimentando, né? E então, o que aconteceu? Alguns anos atrás, começou a se transformar, principalmente mais voltado para a China, países mais desenvolvidos, né? Japão, na Europa, né? Ou nos Estados Unidos, né? A Europa em si, começaram a fazer uso dessa água verde, né? Então, eles descobriram que eram micro-organismos e hoje se tem um valor muito grande com relação a eles. No Brasil, ele ainda está a passos de formiga, né? A gente pode falar assim, mas é incrível o potencial que essas microalgas possuem. A gente pode hoje pensar neles na questão farmacêutica, pensar na questão nutracêutica, engenharias, biorremediação, porque isso era uma das principais questões. Era exatamente a biorremediação.
Só que quando se descobriu a composição desses micro-organismos, eles viram que eles tinham fibras, eles tinham carboidratos, eles tinham óleos, que serviam para biocombustíveis. E essa é a próxima revolução que nós vamos perceber, que é a questão da utilização de matérias sustentáveis. E as microalgas fazem parte exatamente do que o William estava comentando, que faz parte do desafio das 7 missões que a ONU colocou para nós. Inclusive, eu participei há pouco tempo da escrita do último livro da ONU, e foi bem focado, e o meu foco foi exatamente as microalgas. Então, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da instituição, a gente está trabalhando para que a gente consiga aumentar a produção de microalgas em várias espécies que nós temos ali dentro. Professor, quem diria que um dia, hein, professor Diego, aquela coloração esverdeada da água teria tantos nutrientes, teria essa capacidade de limpar a água, porque muitos de nós, muitas vezes, quando vamos limpar algum recipiente ou algum local, para justamente extrair essas algas, a gente acaba usando, por exemplo, um produto, né, sanitizado, que é um produto que muitas vezes acaba matando as algas. Na verdade, essas algas estão purificando a água. Então, a dica, na verdade, que o senhor deixa também é isso. Não remova essas algas, ou se for remover, remova de uma maneira suave, porque a água que fica embaixo delas está totalmente limpa. Evidentemente que não potável para beber, mas é uma água limpa. É isso, professor Diego? Exatamente, é bem isso, Rogério, que a gente percebe que é o que o pessoal utiliza hipoclorito para acabar clareando a água e diz assim, olha, a gente clareou. Na verdade, você acaba matando, né, esses micro-organismos, mas eles poderiam servir para alguma coisa, né? Então, a gente poderia fazer um reaproveitamento, né, dessa questão. E é interessante porque, se tu perceber, a gente sempre relaciona, né, a questão das das árvores, por exemplo, nós precisamos de mais árvores por causa do CO2. E a gente não se toca que, na verdade, esses micro-organismos são responsáveis por 70% a 80% da oxigenação que nós temos no meio ambiente. Então, vejam a importância que eles têm dentro. Inclusive, tem algumas teorias que dizem que os peixes são ricos em ômega 3 devido à alimentação deles, que é a base de microalga, né? Então, são teorias que hoje fazem parte do nosso conhecimento e que a gente gostaria muito que o pessoal começasse a perceber a importância desse micro-organismo. Uma história que eu lembro muito, conversando com meu pai, é que ele trabalhava com tratamento de água e ele tratava as microalgas como as pestes, né? Aquilo era uma contaminação, matava peixe, não sei o quê. Na verdade, era a água que estava contaminada e as microalgas estavam aumentando a produção delas para proteger aquele lugar. Obviamente, os peixes acabavam morrendo porque não tinha oxigênio, né? Mas era a contaminação da água. Bem interessante. É bem interessante essa história trazida. Bom, o professor William Leonardo da Silva, não menos, também trabalha com a utilização de materiais alternativos, que são nanocatalisadores biosorventes utilizados no tratamento de efluentes. Tenho certeza também, assim que a gente começar a rodar as imagens, as pessoas vão identificar. Eu, professor, observando as imagens, tive a impressão de que é justamente aquele processo de separação de misturas, né, que a gente estuda lá no ensino médio, principalmente, na aula de química, né, e tudo mais. É isso que o senhor tenta apresentar a partir do carvão ativado, a partir de corantes, é limpar a água. É esse o trabalho que o senhor faz aqui na Universidade Franciscana? Exatamente. A gente chama de uma ecotecnologia utilizando materiais alternativos. Então, a partir de resíduos sólidos, como casca de arroz, a gente vem trabalhando, resíduos de camarão, por exemplo, que hoje a gente conhece que o Brasil é um cenário agrícola, né? E, consequentemente, a gente tem uma geração grande desses resíduos sólidos que muitas vezes são destinados incorretamente no meio ambiente. Então, a gente, através desse reaproveitamento desses materiais alternativos, a gente consegue transformar ele para a escala nano, então torna-se um material nanométrico, e aplicar no tratamento de águas residuárias industriais, que a gente chama, com corantes, onde esses materiais eles têm essa capacidade de reter essa coloração que caracteriza-se por altamente tóxica, em contato com o meio ambiente, é um passivo altamente ambiental, né? Um passivo para todo o ecossistema, e nota-se então que após passar por esses materiais, a gente tem a remoção dessa coloração e essa água sai límpida, branca, transparente,
com a capacidade, então, de reaproveitar, de torná-la potável, até tornar para o consumo humano ou para a própria indústria reaproveitar no seu processo, tornando-se, então, uma grande viabilidade econômica, linkando com a questão ambiental da sustentabilidade e também com a questão econômica de reaproveitar esses resíduos, tanto no processo industrial. E mostrando também, professor William, professor Diego, quanto as partículas nanométricas, né, já falando de novo da nanotecnologia, podem auxiliar nessa questão do meio ambiente. Já que eu tenho vocês dois aqui, eu não posso deixar de comentar, porque a Universidade Franciscana, na próxima segunda-feira, dia 7 de junho, vai realizar a 12ª edição da Jornada Integrada do Meio Ambiente. Na tela aqui pra gente, ó, a página lá da ufn.edu.br, onde tem local para as pessoas fazerem inscrição. É de graça, pessoal. Quem quiser participar, ó, é só acessar o site ufn.edu.br ou aproximar a câmera do celular nesse QR Code que está aparecendo aí na tela para fazer inscrição. E aí tem palestras, vai ser online o evento na próxima segunda, dia 7 de junho, né? As pessoas podem participar e conhecer um pouco mais ideias, um pouco mais alternativas para o meio ambiente, como essas que a gente acabou de mostrar aqui com o professor William e também com o professor Diego. Agora, antes que vocês saiam daí, aguardem só mais um pouquinho, porque eu tenho um recado bem importante para falar sobre a Universidade Franciscana também, professores. Porque a UFN recebeu no último dia 19 de maio o certificado do uso de energia renovável pela Mercato Energia, que é uma empresa de Caxias do Sul. Esse documento ele comprova o uso da energia limpa referente ao ano de 2020 aqui na Universidade Franciscana, sendo que a UFN já consome energia 100% renovável desde o segundo semestre de 2016. Atualmente, essa energia renovável ela é utilizada nos conjuntos 1 e 3 da Universidade Franciscana e ainda no Colégio Franciscano Santana, com o objetivo, né, de evitar a emissão de uma grande quantidade de CO2, gás carbônico, na camada de ozônio. Só no período de janeiro a dezembro do ano passado, as emissões desses gases tiveram uma redução equivalente a 53 toneladas de gás carbônico aqui por parte da Universidade Franciscana. Para a gente ter uma ideia, o mundo todo consumiu em 2020 34 gigatoneladas, que são 34 bilhões de toneladas, né, no caso de CO2. Isso representa 2,4 bilhões de toneladas a menos que em 2019. Já é um começo, professores, e eu aproveito para agradecer a presença de vocês dois aqui no programa Universo Acadêmico. Professor William Leonardo da Silva, do curso de Engenharia Química aqui da UFN, e também o professor Diego de Souza, que dá aula na UFN Digital, é farmacêutico e é ainda mestre em nanociências pela Universidade Franciscana. Muito obrigado pela participação de vocês, um abraço e até uma próxima oportunidade. Para você ligado no universo acadêmico, nós temos um recado bem importante, principalmente se você quer ser candidato ou candidata do vestibular de inverno 2021 da Universidade Franciscana. As inscrições vão até o dia 10 de junho pelo site ufn.edu.br. O valor da inscrição é de R$ 50. Sem provas presenciais por conta da pandemia, a Coordenadoria de Seleção e Ingresso da UFN vai utilizar o Enem para avaliar candidatos e candidatas. Para medicina, a quantidade mínima é de 600 pontos e é o vestibulando ou vestibulanda quem escolhe o ano do Enem entre 2016 e 2020 para ser avaliado. Todas as demais graduações permitem o ingresso na UFN de outras duas formas. Quem escolhe é o candidato ou candidata. Eles podem optar pela nota da redação do Enem entre os anos de 2016 e 2020, desde que tenham um mínimo de 600 pontos nela. Outra maneira de entrar para a universidade é fazer a redação online UFN, que será aplicada pelo modo remoto nos dias 21 ou 22 de junho, conforme o curso escolhido e a indicação no edital. Vestibular de Inverno 2021 da Universidade Franciscana. São 33 graduações, 4 delas na modalidade EAD. Acesse ufn.edu.br e faça a inscrição. O prazo está terminando, hein? Seguimos na onda de Semana Mundial do Meio Ambiente, agora para falar do curso de Design de Moda aqui da Universidade Franciscana, que está apresentando mais uma exposição. É o Brincando na Floresta, com looks produzidos no ano passado. Já foi um fashion film, agora está dando origem a uma exposição. Vamos para a tela aqui, ó. Olha só quem está aparecendo, Rogério Kerber aqui na tela do Universo Acadêmico. Onde é que você está, Rogério Kerber?
Oi, Jareta, oi a todo mundo que acompanha o Universo Acadêmico. Eu vou começar, então, situando vocês onde eu e o cinegrafista Manuel Vicente estamos. No hall entre os prédios 16 e 17 do conjunto 3. E essa que vocês estão vendo agora, aqui ó, é a entrada da exposição. E nós já vamos convidando vocês a invadirem aqui, com licença, professores, vamos invadindo aqui a exposição na Tessiteca do curso de moda da Universidade Franciscana. O Manuel Vicente já está mostrando um pouquinho de como é essa exposição e a gente já vai começar a trazer os detalhes para vocês por aqui de como que está funcionando essa exposição que você mencionou aí na abertura, Jareta. Ela pode ser conferida durante todo este mês na Tessiteca, então, como eu falei, entre os prédios 16 e 17 do conjunto 3, é o Brincando na Floresta, que tem a organização das professoras Caroline Brum e Caroline Colpo. E assim, ó, eu já começo conversando com a professora Carol Brum aqui para perguntar para ela, professora, qual é a ideia dessa exposição? A ideia dessa exposição é a gente fazer uma exposição imersiva na floresta, né? Continuando com a proposta lá, desde a produção dos looks até o nosso fashion film, né? Que está disponível. E fazer as pessoas virem e tomarem contato com as peças, porque elas têm muita curiosidade em saber quais são essas peças, né? Ficar perto delas, como é que isso foi produzido. E é essa proposta que a gente tem na exposição. Para quem é destinada essa exposição, prof? Essa exposição é destinada a toda a comunidade acadêmica e à comunidade de Santa Maria também. Então, quem quiser, quem não precisa ser matriculado nem fazer nenhum curso na universidade para poder vir visitar, é só entrar em contato conosco pelo Instagram do curso e aí a gente marca o agendamento, né, para vir fazer a visitação. E olha só, que bacana, eu vou pedir para o Vicente mostrar aqui. Para quem vier aqui a exposição vai receber, né, prof, uma unidade de uma espécie de uma bolsa, né, prof? Isso, vai estar disponível para a imprensa e para alguns convidados e a gente vai colocar o scan para vocês poderem fazer o escaneamento. Aqui, ó, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, vamos ver se ele vai pegar. Aqui, ó, você vai escanear o código e aí você vai poder ter acesso a um blog, né, prof? Isso, ao blog da exposição, que é um blog convite da exposição, né? A gente quis inovar um pouquinho mais, né? A gente já inovou transmitindo o nosso desfile pelo Instagram e está lá disponível no nosso YouTube. E agora, essa bolsa convite, esse convite a partir do QR Code. Olha aí, viu só que bacana? Vamos continuar mostrando mais um pouquinho, Vicente, para quem está nos acompanhando pelo universo acadêmico da exposição. Vocês estão vendo, aqui são 16 peças que estão na Tessiteca. Tem mais uma peça que está no Royal Plaza Shopping, então 17 looks produzidos na disciplina pelos acadêmicos. E eu vou conversar agora com uma das acadêmicas que fez parte desse projeto, para perguntar para ela como que foi essa experiência, né? Porque a gente quer saber como é que foi participar desse projeto e já mostra para a gente qual foi a peça que você produziu. Participar do projeto Brincando foi uma experiência extremamente desafiadora, mas que me deu a oportunidade de explorar um pouco do processo criativo que envolve as crianças e todo esse universo infantil. E qual foi a tua peça? Foi aquela ali. A gente vai mostrar ali pra gente agora. Ela foi inspirada na história da Onça Celeste, que é uma lenda de origem tupi-guarani. Eu tentei trazer elementos estéticos que caracterizam a Onça Celeste. Eu usei as cores, usei o animal print e eu tentei fazer uma peça sem gênero, que é para qualquer criança poder usar. Beleza, muito obrigado. Eu vou conversar agora com a professora Carol Colpo, que também é uma das organizadoras da exposição. Professora, para que a professora explique para a gente qual é a ideia central da exposição. Bom, o projeto Brincando, né, ele tem o propósito de confeccionar peças para o segmento infantil e a cada edição, alguns dos professores, nessa edição passada, por exemplo, a coordenadora do curso, a Salete Mafalda, ela disponibilizou uma temática, que era folclore brasileiro, e cada acadêmico, então, devia pesquisar uma inspiração principal para o seu look. É uma coleção que é criada coletivamente por todos os acadêmicos, mas cada acadêmico, então, pega uma inspiração. Por exemplo, essa exposição, eu e a Carol Brum, a gente tentou transmitir um pouquinho do conceito do folclore brasileiro, porque os alunos eles escolheram muitas lendas e personagens com o intuito assim, de proteger a natureza. E a gente tentou trazer também esse conceito aqui para dentro, brincando na floresta, a preservação da natureza e tudo que envolve, né?
Isso tudo partiu de um fashion film que foi divulgado em abril, né, professora? A gente está quase com o tempo encerrando, mas ali vou pedir para a professora explicar para a gente essa ideia do fashion film que a gente está vendo na tela. Exatamente, a ideia do Fashion Film, né, foi ideia da prof. Carol Brum, justamente porque, como estamos vivendo nesse contexto pandêmico, para as pessoas poderem ter acesso, para a gente conseguir direcionar também para a comunidade de Santa Maria, não ficar só aqui dentro da academia, né? Então, o Fashion Film, ele foi lançado no nosso Instagram, ao vivo, a gente pode considerar que foi, né, desafiador, mas a gente conseguiu em meio a esse contexto. E também está disponível lá no nosso Instagram, @modofn, e eu convido a todos a conectar lá, que tem bastante informação bacana para vocês prestigiarem a nossa exposição. Obrigado, prof. Olha aí, você já viu o recado. Quer vir conhecer mais, quer vir ver de perto essa exposição? Acessa aí no Instagram do curso de moda, @modaufn, manda lá um direct e agenda a sua visita. A gente fica por aqui, Jareta. Valeu, Rogério Kerber, grande trabalho teu, grande trabalho do Manuel Vicente, só não vão se perder na floresta aí não, hein? O Universo Acadêmico está terminando aqui, o Márcio Santos está colocando na tela as nossas redes sociais para você acompanhar a nossa programação e você vai ficar então com um pouquinho mais aí da exposição Brincando na Floresta do curso de Design de Moda da UFN. Um bom fim de semana a todos, bom feriado também, tchau!